você acha, assim, do seu diferencial quando você entrou? E como que você enxerga? Quais são as características que você vê que faz uma pessoa se destacar mais em relação ao trabalho? E como que você também vê depois ela já acomodada, vamos dizer assim, com o teu horário preenchido, com a sua cartela de clientes? Isso é muito interessante. Eu, quando me formei, eu já estava posicionado, então eu já estava trabalhando em algumas academias grandes, já tinha uma cartela de clientes já, e já estava abrindo a minha primeira empresa, que era a Fit Yourself, que era uma empresa de gerenciamento de atividades em condomínios, que naquela época era o que estava bombando, porque os grandes condomínios da Barra estavam começando a aparecer. Então, essa demanda era uma demanda que existia e não existiam empresas ainda para gerenciar E a essas profissão já se atividades. regulamentando, então você também precisava de profissional de educação física nessas academias, então tinha que ter umas Ex- pessoas, né, com Tinham que ter reconhecimento. professores formados lá, então eu já estava com o olho, com esse olhar para o mercado, né, essa veia empreendedora, e aí eu acho que foi um grande diferencial, nesse momento, uma escolha muito bem sucedida que eu fiz, porque eu não queria parar de estudar, e todos os meus amigos estavam indo para áreas técnicas, para fisiologia, para biomecânica, para treinamento desportivo, e eu fiquei muito na dúvida como eu ia dar continuidade à minha formação. Eu já tinha essa veia de gestão, de planejamento, de empreendedor, e resolvi me desafiar a fazer um MBA na Getúlio Vargas de gestão empresarial. Eu fugi completamente ali do roteiro tradicional, né? Aham. Foi um grande desafio. Eu tinha 24 anos, né? Fui estudar com pessoas muito mais velhas, que já eram do mercado de empreendedorismo, de negócios. Eu nunca tinha escutado falar em contabilidade para executivo, matemática financeira, gestão de projetos, era tudo algo muito Era um novo, universo muito diferente, muito né? diferente. Você Então, tinha uma disciplina ali na faculdade que dava algumas gestão noções de gerais, negócios, que eu fiz né? com o Edivaldo Farias, que também foi um cara que marcou muito a minha vida, porque esses exemplos, essas referências, elas são muito importantes, né? Porque são inspirações. Era um cara que era professor de educação física que falava de negócios, que falava de gestão. E eu, naquela época, gostando desse assunto, eu não tinha alguém que falasse sobre isso comigo. Uhum. Então, ele foi um cara muito importante também, que eu vi, olha, dá para seguir esse caminho também. Eu não preciso abandonar a minha profissão, mas eu tenho um caminho aqui que eu posso aproveitar. Uhum. Então, ele me despertou muitos interesses por alguns assuntos. E aí eu fui fazer meu MBA em gestão empresarial, ao mesmo tempo abri a empresa que era Fit Yourself. E eu acho que aquilo ali foi o grande diferencial, não só para os negócios, mas para a minha carreira, porque eu acho que falta muito hoje isso na faculdade, né? Nós somos profissionais liberais, profissionais autônomos, a gente sai para o mercado sem ter uma consciência de gestão de carreira, de gestão financeira, de planejamento estratégico, de empreendedorismo, que são matérias, disciplinas, para quem é profissional, quem é prestador de serviço, são determinantes, na minha opinião, no sucesso da pessoa. E Algumas faculdades oferecem como optativa, né? como optativa. E as pessoas não se interessam muito, né? E às vezes acontece o que você falou, às vezes você trabalhando num bom mercado que te proporciona alunos, né? E muitas vezes a gente sabe que na nossa área, se você tiver um bom relacionamento pessoal, uma boa estética, às vezes você consegue conquistar um mercado de Uhum. personal, né? E começa a ganhar dinheiro com aquilo, sem muitas vezes precisar ser tão qualificado. é, a profissão ela vai perdendo um pouco do valor e os profissionais eles começam a ficar refém daquilo, refém do dinheiro, refém do personal, refém cumprir aquela carga horária absurda, né, que dá aula Uhum. de 7 às 10 horas da manhã e começam a não entender que eles precisam abrir tempo, investir o tempo em projetos, em estudar outros assuntos, Em se capacitar, em se né? capacitar em múltiplas competências, porque a parte técnica ela é muito importante, mas nós lidamos com pessoas, nós somos o nosso próprio negócio, e se você não der atenção, tempo, né, para essas outras áreas também, principalmente hoje, Uhum. que naquela época era uma coisa, hoje o mercado então está numa velocidade muito maior.
e você fica out, você fica refém desses alunos e fica aquele ciclo onde o profissional ele fica, não consegue aumentar a sua hora-aula, não diversifica a sua carteira de clientes, né? A gente tem um universo hoje de técnico, de estudo que é gigante. Se você não diversifica o teu case, você não estuda outra coisa. Você se acomoda, tá com aquele aluno há 15 anos, você já sabe de cor e salteado os problemas, o que ele tem, o que ele não tem, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não Porque tem não nada se que de- te desafie, que te tire da zona de conforto. Isso, pô, caraca, esse cara tá com um problema no ombro aqui, deixa eu estudar, deixa eu ver como é que é. Porque é humanamente impossível a gente estudar tudo na nossa área. É muita coisa, muita coisa. Então, se você não tiver cases, desafios, coisas que te façam buscar, né, você realmente fica ali patinando no mesmo lugar. E aí você não tem novos conteúdos, você não consegue sair daquela rotina maçante de dar aula, fica refém dos alunos, e depois você vê 15, 20 anos depois, e eu vejo hoje isso, eu acho que a experiência ela vai dando isso para a gente consegue ver a linha do tempo, a trajetória, né? Hoje eu estou com 41 anos, comecei a trabalhar com 17 anos, então você vê a linha do tempo de muitos profissionais, você vê que muitos estão exatamente no mesmo lugar, né? Porque ficaram refém de uma situação. Então, eu acho que lá atrás, esse curso de gestão, ele foi nem eu, na época, Você tinha sabia noção, né, do quanto que isso ia impactar a sua vida. como isso ia impactar na minha vida. Tanto no empreendedorismo, tanto na minha gestão de carreira pessoal, como personal, como preparador físico. Então, acho que esse foi um ponto.